que eu tenho que colocar amostras em recipientes diferentes, porque o preparo da amostra para conservação são diferentes. Então, qual é o objetivo daquela amostra? Então, a amostragem é muito importante e é nesse ponto que, na maioria das vezes, estão as maiores incertezas de medição, né? Por isso que a gente fala, não adianta ter o método dentro do... Se recebido no laboratório é o melhor dos mundos, quando está fora do laboratório, a gente não consegue garantir que essa amostra chegue de forma íntegra, conforme os requisitos. Para isso, mais uma vez, eu falo aquela questão, né? Qual é o escopo do laboratório, né? Mais uma vez, tem amostras que são coletadas, tem parâmetros que são, vamos ver, parâmetros mais simples, como cor, turbidez, flora residual, que devem ser feitos em alguns pontos até de 2 horas. Já tem parâmetros que precisam ser feitos, são mais complexos, mas são feitos ou semestralmente, trimestralmente, bimestralmente. Então, o que é que eu consigo realmente faz sentido fazer no meu laboratório, né? Não adianta eu querer abraçar o mundo e fazer tudo, porque eu vou ter um custo altíssimo, tanto com infraestrutura como também com ferramentas de qualidade. E será que faz sentido para mim ter todo esse custo para manter uma série de requisitos, uma série de parâmetros analisados? Essa é a questão que a gente tem que avaliar, não é isso? E aí, mais uma vez, a CGEC ela tem uma norma e um documento orientativo, que eu citei aqui, né? A norma é a NTD 57, que tem critérios para a aquisição da amostragem para ensaios de água e matrizes ambientais, ou seja, a CGEC ela entende que a amostragem como sendo um escopo de acreditação, né? É claro que hoje a política da CGEC, ela ainda não acredita num laboratório somente para amostragem, né? Então, para o laboratório ser acreditado para amostragem, ela tem que pelo menos executar algum tipo de ensaio para qual aquela amostra foi coletada. Não precisa ser todos os ensaios, porém algum tipo de ensaio ele tem que fazer. Essa é a política hoje da CGEC. Porém, a norma 2025, ela é mais aberta quanto a isso, tá? Estou falando aqui mais da política da CGEC, né, da associação. E também tem um documento orientativo, que é o CGEC 91, que dá orientações para amostragem de matrizes ambientais, né, que não se aplica ao nosso caso aqui na amostragem de água, né. Próximo, por favor. Eu estou acabando já, viu, gente? Incerteza de medição, né, como eu falei, né, o laboratório deve identificar as contribuições de incerteza que sejam significativas para os resultados, incluindo as de amostragem, como eu falei, que normalmente são bastante altas. Eu vou ter um exemplozinho aqui, aí são aquelas planilhas de incerteza, né, que os laboratórios têm, que muitas vezes a gente vê que não existe entendimento claro das pessoas que as utilizam, né? Eu preciso aplicar incerteza em cada ensaio que eu faço ou não, né? Muitas vezes a gente vê até laboratórios acreditados que declaram incerteza, e quando você vai fazer uma avaliação, até só as contribuições de repetitividade, RP e retorno, que a gente chama, já são mais sem certeza, né? Então, quais são as condições que o laboratório tem para garantir que aquele nível de incerteza de medição, qual ele declarou, ele consegue manter de forma consistente, né? E aí, para isso eu tenho que identificar quais são as diversas contribuições que podem estar ali influenciando no meu método, e depois verificar quais que são realmente significativas ou não, né? Tem contribuições que vão ser insignificantes, que não vão influenciar na sua medição, já tem que são mais significantes. Como eu coloquei esse gráficozinho aí, um exemplo, né? Mais uma vez, a CGEC tem alguns documentos orientativos quanto a isso, né? Eu botei 2 exemplos aqui: exemplos de estimativa de incerteza de medição em ensaios químicos e exemplos de estimativa de incerteza de medição em ensaios microbiológicos, né? Você pode dar uma base aí para o laboratório. O próximo, por favor. Só acabou já. Garantia da validade dos resultados, né? O laboratório deve possuir procedimentos para monitorar a validade dos seus resultados, né? Daí a utilização de materiais de referência para controle de qualidade, certo?
Participação em estágio de proficiência e comparação interlaboratorial. O que é isso? Eu tenho um laboratório, eu faço controle da qualidade, ou seja, recebo a amostra, faço uma série de controles, boto a amostra, controle de branco, controle de branco de amostra, branco de campo, faço uma série de controles para garantir que aquele resultado não foi válido, né? A qualidade foi atingida. O método é validado, eu faço uma adição padrão, por exemplo, para verificar. Porém, além disso, para garantir a qualidade dos resultados, a norma ela pede que o laboratório ele participe e realize comparações interlaboratoriais, né, para verificar como que está o seu desempenho em relação aos seus pares, né? Basicamente para verificar como que está o desempenho do laboratório em relação aos seus pares, né? E aí pode ser através de comparações interlaboratoriais, através de ensaios de proficiência elaborados por provedores, né? Ensaios de proficiência, onde o laboratório ele vai comparar, vai verificar o seu desempenho em relação aos seus pares. Ou seja, eu estou medindo igual ou diferente dentro de uma certa tolerância, quais são as condições que eu tenho de desempenho do meu laboratório. Então, para isso, a norma ela exige, né, que o laboratório tenha, além de todo esse controle interno, né, que a gente falou, isso, de medição, validação de método, enfim, todo esse tipo de controle, tem que também fazer a intercomparação e utilizar materiais de referência também, como, quando for possível, né, materiais de referência para verificar se o meu método está respondendo de forma adequada. Então, a utilização de materiais de referência, por exemplo, falar que de condutividade, ou materiais de referência para pH, como é que posso falar? De uma série de metais, né, que a gente analisa, ferro, cádmio, chumbo, enfim, ou não falo esses exemplos aí, para verificar se os métodos continuam respondendo, né? E também a participação em estágio de proficiência e comparação interlaboratoriais. Aí, mais uma vez, a norma seja que ela tem uma norma, né, não é um documento, é uma norma, ela é obrigatória, que é a antiga 26, que é requisito para a participação dos laboratórios em atividades da proficiência. Ou seja, a política da CGF ela requer que os laboratórios que vão requerer a acreditação participem de atividades da proficiência para demonstrar a sua competência. Próximo, por favor. Eu falei de uma forma bem resumida de alguns itens da norma, certo? E aqui eu citei alguns desafios que a gente verifica, né? Pelo menos assim, pela realidade que eu vejo nos laboratórios que a gente passa aqui, a dificuldade na aquisição de insumos, reagentes, serviços de calibração e manutenção, e isso impacta na operação consistente, principalmente quando a gente vai para os interiores aí, a dificuldade em você conseguir mandar um equipamento calibrar, voltar, o custo disso, o custo de transporte, né? O baixo nível de informações documentadas e registradas referentes às atividades do laboratório e a falta de processos mapeados. Aí eu volto para aqueles lá do planejamento, das etapas, né, de um sistema de gestão. Muitas vezes a gente não tem as informações, aí quando a gente faz uma avaliação, a gente verifica que falta procedimento, às vezes tem procedimento, mas falta o registro adequado referente àquela atividade realizada, certo? A falta de processos mapeados que faz com que a gente otimize as atividades do laboratório e não fique refém do sistema de gestão burocrático, né? Pensar o sistema como processo e começar a mapear esses processos, né? O início e o fim, né? A falta de rastreabilidade metodológica nas medições realizadas, as medições são feitas de forma cega, né? O cara coloca lá o equipamento dá um resultado, faz uma medição lá, e simples assim, mas a gente não sabe onde que aquele resultado está ancorado, né? Com base em que ele está sendo apresentado. Né? Medir é uma eterna comparação. Medir é sempre comparar. Quando eu estou medindo, eu estou comparando com o padrão. Então, a rastreabilidade está aqui para garantir isso. Falta de conhecimento da aplicação do sistema de medição, isso é bem recorrente também. A gente vê que, às vezes, as coisas estão lá só para apresentar para o auditor, né? Quando vai lá no laboratório. Muitas vezes os técnicos eles não têm conhecimento da sistema de medição, de quais são. Por que é importante conhecer a planilha de sistema de medição? Para saber quais são os fatores, os contribuintes mais importantes na certeza, né? E ter cuidado com aquelas contribuições quando eu estou executando a análise. Ter conhecimento disso me faz ter um pensamento crítico sobre aquele resultado. Inclusive, é um requisito na norma, né?
E o pessoal tem que ter competência para executar a atividade e também ter competência para entender, né, o tamanho dos desvios que isso aqui acontece, que pode acontecer, né? Então, é um exemplo bastante grande que a norma tem um exemplo que fala especificamente sobre isso, né? A falta de pessoal técnico, conhecimento de qualidade específico de metrologia, né, que a gente vê que é a dificuldade de ter pessoal qualificado na área, e especificamente também na parte de laboratório de água, é o cumprimento do plano de amostragem, seguindo todas as regras do 2025. Como eu falei, isso é de garantir a amostragem, ter um procedimento de amostragem, ter a incerteza de medição nessa etapa de amostragem estimada, para que ela seja considerada durante a análise, para a gente fazer toda aquela portaria de potabilidade ali, não é uma tarefa simples, tá? Inclusive, eu não conheço nenhum laboratório que consiga fazer tudo, né? Até porque na maioria vezes não é necessário. Então, esse eu vejo como o principal problema para o laboratório hoje, que aqui onde está um curso de amostragem, transporte de amostra e recebimento de amostra e processar todas essas amostras no laboratório. E é por isso que eu falo que essa decisão tem que ser bem tomada, porque assim, o que é que faz sentido eu fazer no laboratório e o que é que não faz sentido, né? E aí eu coloco algumas questões aqui que são meio que para a gente... Vamos na próxima, por favor. Eu acho que o principal foco da gente é buscar um sistema simples e a norma ela dá essa possibilidade. Um sistema simples e robusto de acordo com o perfil da cidade que atenda aos requisitos da norma, né? E aí eu dou sempre esse exemplo, né? Existe um laboratório acreditado de uma pessoa só. Acho que colegas que têm mais tempo no laboratório devem saber disso, né? Em que a laboratório funciona com apenas uma pessoa. Ela é o gerente do laboratório, ela é o técnico do laboratório, ela é quem responde pela qualidade, enfim. Mas o sistema da qualidade ele é simples, porém robusto. Ser simples não quer dizer que não há tendência executiva. Por exemplo, estou fazendo da forma mais simples possível, contanto que eu consiga cumprir os requisitos da norma e de acordo com a minha realidade, né? Então, para isso, as definições iniciais são necessárias, porque aquelas definições iniciais que eu falei lá, elas são muito necessárias para que a gente tenha um elemento estratégico e um padrão simples de produção de sistemas de gestão, né? A partir desse momento, a gente consegue ter um norte, né? Tanto a gerência como até os próprios funcionários do laboratório, né? Então, isso é muito importante quando a gente quer implementar sistemas de gestão. Para mim, 90% do trabalho está naquelas duas primeiras etapas e que muitas vezes são esquecidas. A gente pensa muito em pegar a norma e sair aplicando. Norma é isso, tem que fazer isso, como está dando isso, tal. Quando a gente vê, a gente está com um sistema gigante, robusto, que a gente não dá conta. Ou então tem que abrir mão de uma consultoria e aí, mais uma vez, sem ter o conhecimento mínimo necessário para entender e criar junto com aquela consultoria a melhor solução para o laboratório. A consultoria vai apresentar uma solução. Se vai ser a melhor ou a pior, vai depender de como a gente, dentro do laboratório, entende a norma e tem clareza do que a gente quer em nível gerencial, em comprometimento, em objetivos, em missão, em visão, todas aquelas questões. Eu acho que isso é 90% do trabalho. A gente consegue fazer bem se a gente conseguir nessas etapas, né? Por isso que eu falo que é particularmente importante para se criar um ambiente colaborativo, com intercâmbio de informações profissionais e para que a cultura da qualidade dos específicos de metrologia sejam inseridos no âmbito do laboratório e, quem sabe, no futuro, difundido entre os clientes, né? É importante se entender, porque não simplesmente, isso que eu tenho que cumprir porque a norma pede, porque a portaria pede, não. O que é que eu ganho com isso? Um sistema de gestão bem implementado, ele pode me dar ganhos, inclusive na redução de custo, aquilo que eu falei. Se eu consigo ter clareza de trabalhar, poxa, não precisa ter esse método com essa faixa tão grande de linear, ou então com essa sensibilidade lá embaixo, com esse limite baixo, porque o meu parâmetro está num valor mais alto, eu já conheço o tipo de área que eu trabalho, então eu não preciso ter, eu posso abrir mão de um método um pouco mais caro por um mais simples, porém que ele atenda da mesma forma as minhas necessidades, né? Isso é importante. Então, existe isso, aí que vem essa última fala, que é investir na conscientização e capacitação do pessoal, em gestão da qualidade, na qualidade meteorológica, em ciclo de medição, avaliação e parâmetros de desempenho, validação e verificação de métodos, isso é importante, né, para que a gente consiga ter
começar a clareza do que a norma está pedindo para a gente, não simplesmente ser um atendimento burocrático à norma, né? Acho que é isso, gente. O próximo aí já é o slide final, a gente tem meu contato aí. Eu tentei falar de forma simples e rápida, espero que tenha esclarecido alguns pontos, tá? Se tiver alguma dúvida mais específica, a gente pode falar. Se tiver meu contato está aí, tanto no telefone como também no e-mail, pode ficar à vontade, eu gosto de conversar um pouco sobre isso. Valeu? É isso. Passo a palavra aí, José. Obrigado, Tiago, pela apresentação brilhante. A gente vai agora fazer uma provocação com nossos colegas, mas eu passo para a Cassiana, que é a Cassiana que coordena o GT Laboratório. Cassiana, a palavra é sua. Obrigada, Tiago, né? Parabéns pela apresentação. Cada vez que eu vejo uma apresentação sobre a gestão de qualidades, eu fico feliz, mas ao mesmo tempo apavorada, né? Na minha visão, né, eu acho que a gestão de qualidade ela é extremamente importante, né, para o laboratório, extremamente complexa, né? Eu acho difícil, mas eu acho que não impossível, né? Eu gostaria de ouvir, né, do pessoal de sistemas, né? Eu acho que algumas perguntas até eu ia fazer para você, acho que mais no sentido de desafios, e você colocou no seu penúltimo slide lá os desafios, né? Eu acho que não é fácil, né? A gente levantando e conversando com o pessoal sobre PSA, e uma das dificuldades encontradas é exatamente recurso humano, né? Recurso técnico e recurso financeiro que o pessoal dos sistemas enfrentam, né? Não é fácil, né? Dispor de gente, né? Parar a operação, parar o serviço para se debruçar. E a gestão de laboratório ela tem tudo a ver, né, com o tema que a gente tem tratado dentro da Câmara Técnica de Saúde Ambiental, que é o Plano de Segurança da Água, né? Se a gente avalia o risco da captação até a entrega para o consumidor, a parte de gestão de laboratório ela está dentro, né, desse escopo, porque é a água com qualidade, né? Como é que eu sei que a minha água realmente está atendendo aqueles parâmetros, né? Então, assim, eu entendo, Tiago, a importância, mas também a complexidade, né? E aí, eu tenho uma pergunta antes de fazer uma provocação para o pessoal. Na universidade, a gente já tentou fazer isso, mas para a universidade isso é impossível, né? Quando você envolve o laboratório que é de aula, de pesquisa e de extensão. E aí a gente acaba, às vezes, mandando algumas análises para laboratórios que tem lá, são acreditados, né? Acreditados em métrica, não são só laboratórios que estão dentro da norma, mas que são acreditados. E aí eu já vi, assim, resultados duvidosos, né? E aí a minha pergunta até para você, né? O Inmetro, ele faz a partir do momento que ele dá acreditação, ele tem uma rotina de fazer uma revisão dessas normas com esses laboratórios, né? Como é que é essa fiscalização, se você puder me esclarecer? Vamos lá. Eu vou falar, então, como falei com a Rosiane, o que eu vou falar aqui é da realidade que eu vivi até quando eu estava lá, tá? Isso eu não estou falando pelo Inmetro, ficar isso claro aqui, mas eu vou falar um pouco de como é que é a rotina de avaliação do Inmetro, tá? Então, vamos lá. Um laboratório acreditado, ele passa inicialmente pela etapa de acreditação inicial, que a gente chama, que é a solicitação inicial da acreditação, onde o laboratório ele vai solicitar a acreditação, apresenta toda a documentação, o Inmetro faz uma avaliação de completeza daquela documentação, depois de análise técnica daquela documentação, e apresenta ali alguns problemas que podem ser encontrados para que o laboratório resolva. Depois que isso for resolvido, a próxima etapa é a avaliação no local onde é verificado se o laboratório possui, se aquele que estava escrito está realmente implementado. Esse é o primeiro passo. Aí acreditou o laboratório, ok. Então a gente deu acreditação. Aí vem essa etapa que você falou, né? Como que o Inmetro faz, a CGEC faz essa verificação com o tempo, não é isso? Se o laboratório ele mantém aquelas condições de acreditado. Vamos lá. O ciclo de avaliação, todo laboratório acreditado, ele passa por um ciclo de avaliação e ele pode ser, no máximo, a cada 2 anos é feita uma avaliação que a gente chama de
uma reavaliação, né, que é uma avaliação completa, onde é verificado todas as atividades do laboratório, certo? Porém, nessa avaliação é verificado toda a parte de sistemas, mas também focar foco nos registros, certo? Verificar a avaliação, os registros dos resultados que foram gerados, os registros dos resultados dentro do escopo de acreditação, é claro, né? Geralmente utiliza-se, é feita a verificação de outros tipos de serviços que o laboratório faz, sim, é verificado até para ver se não está inferindo alguma regra de divulgação, de publicidade da acreditação. Porém, o foco principal é verificar, analisar registros, certo? Toda a equipe avaliadora, ela vai tanto com avaliadores que são especialistas na parte de gestão da qualidade, como técnicos que vão de cada área. Porém, como não é possível você varrer todos os escopos, né, em uma avaliação, senão você tem uma avaliação que vai durar aí, semanas, né, para você conseguir acompanhar todas as análises que o laboratório possui, isso é feito de forma amostral. Então, pode ocorrer, sim, isso pode ocorrer, que existam resultados duvidosos que são gerados. Na verdade, ocorre, como todo o processo, né? E aí existe outra forma de atuação da CGEC, que é o quê? Que, tanto por meio de, não só a questão de denúncias de reclamações, né? Mas a CGEC, ela tem também as avaliações que se chamam de avaliações extraordinárias, em que ela vai lá com um foco específico para verificar uma questão específica, ou porque aquilo ficou foi analisado dentro da própria CGEC, verificou que existe um problema, ou então que veio uma denúncia, ou algum tipo de reclamação, ou até uma situação que ocorreu na mídia, em que gerou um feedback, e aí pode ser visto uma questão mais específica. Porque, como eu falei, ocorre sim, viu, Cassiano? Como eu falei aqui, essas dificuldades que eu coloquei são dificuldades que são de laboratórios que não cumprem a acreditação, mas também a gente vê que laboratórios que têm acreditação e que passam por esse problema. Como eu falei, muitas vezes a dinâmica das pessoas do laboratório é muito, muito grande. Então, você avaliou, ela tinha um pessoal que tinha competência, porém, depois de um tempo esse pessoal saiu, não está mais lá, e aí você não consegue manter a mesma qualidade, as pessoas não entendem as contribuições de incerteza, não entendem. Vou dar um exemplo simples aqui, e que eu acho que é assim, uma falta de eficiência locativa de recurso. A agência do laboratório paga a calibração de todos os equipamentos do laboratório acreditado, e o técnico pega aquele certificado de calibração e não sabe interpretar, não utiliza aquilo para nada. Então ele continua gerando, antes ele estava gerando resultados duvidosos. Quando ele pega a calibração e não analisa, ele pode estar gerando resultados não válidos, e por não estar enxergando a informação tanto sobre a calibração, ele não consegue ver isso. Ele bota ali na gaveta. Então isso é um desafio, como eu falei, a única forma realmente capacitação. E aí, Cassiano, é uma coisa, tudo começa a gente tem que começar pelo que é mais simples, né? Existem ensaios que as contribuições são muito grandes, você tem que controlar uma série de questões, tanto de condições ambientais, como questões do método em si mesmo, né, instrumental, e existem técnicas mais simples. A ir aprendendo e começar, eu falo sempre assim, a acreditação, a gente vem sem pedir acreditação, eu começo com simples. Eu consigo fazer mesmo simples, eu consigo entender o que é uma acreditação, aí eu consigo, poxa, então, eu faço bem isso aqui, como é que eu posso reproduzir para um escopo mais complexo? Qual é o custo disso? Faz sentido para mim pedir esse escopo? Eu vou fazer essa análise de quanto em quanto tempo? É realmente vantagem para mim? Eu não preciso, a norma não pede acreditação, e se eu quiser ter acreditação, não precisa ter acreditação em todo o escopo, certo? Essa é uma questão que eu acho que tem que ser bastante avaliada. O que é que eu preciso ter, o que eu preciso não ter, e a partir daí eu vou criando uma maturidade dentro do meu laboratório e verificando, isso aqui vale a pena para mim, poxa, vale a pena a gente expandir, né, estender o escopo, que também é uma atividade que a CGEC faz. Eu peço o escopo inicial e a partir dali, se eu quiser ampliar meu escopo, eu posso pedir uma extensão, a CGEC vai marcar a avaliação e vai ser avaliado. Aí vai ser uma avaliação específica para avaliar. Ok, você quer estender a acreditação para o escopo X. A gente verifica isso.
Perfeito. É o que eu disse, é complexo, mas não é impossível, né? Eu poderia começar, por exemplo, com uma análise simples de pH, turbidez, por exemplo, né? E Indução aí, direta, turbidez, cor, né? exato, perfeito. Nós temos aqui a solicitação de palavra pelo senhor Baraldi. Por favor, senhor Baraldi, fique à vontade. João Baraldi, da Câmara Técnica Rural. Ô, Tiago, a FUNASA vai dar apoio para analisar as águas brutas do rural? Como é que nós vamos fazer? Não sei se o senhor tem alguma orientação a esse respeito, né? Nós usamos água de poço cacimba, subterrânea, né? E água dos mananciais para irrigação e dessedentação de animais. Vamos lá. Sobre a FUNASA, tá? O que eu vou falar aqui é o que estava acontecendo até antes da extinção da FUNASA, certo? E aí vai meio que converge com um tema que você falou aqui, Cassiano, também, que é a questão dos PSAs, né? Tanto a Conselho de Potabilidade, nessa nova revisão, inseriu aquele titular, né, que tem que, a obrigação, pelo menos semestralmente, do prestador avaliar a qualidade da água do manancial, não é isso? Tanto a norma como também o PS, para a gente executar um PSA, que vai pela questão da visão de avaliação de risco, desde o do manancial até a distribuição, a distribuição, então a gente tem que fazer isso. A FUNASA, até antes da sua extinção, e agora tem que esperar realmente ver como é que está essa reestruturação, como é que ela vai sair, mas ela estava focando bastante no fomento de elaboração para a elaboração de PSA, de plano de segurança da água, certo? Dentro desses planos de segurança da água, existia uma série de atividades que a FUNASA fazia, ou então que dentro do PSA, do projeto, né, que eram a FUNASA celebrou uma série de TEDs, né, com universidades, inclusive, para a elaboração de PSA, certo? E dentro desses TEDs estava, assim, a avaliação da água de mananciais. Inclusive, uma das estratégias que a gente considerou, até falei na época, olha, é importante a gente verificar, tipo assim, e fomentar locais onde, porque o PSA é feito por cada sistema, né? Esse sistema é uma solução, não faz sentido. Porém, era interessante a gente avaliar, e isso é interessante nesse comitê de vocês aqui, avaliar, existe uma bacia, se nessa bacia eu tenho 3, 4, 5, 6 sistemas que captam água de mananciais que estão dentro de uma mesma, vamos falar assim, uma região hidrográfica, assim, certo? Isso pode potencializar ainda mais as atividades do PSA para ajudar nessa questão de executar. E de executar essas análises dos mananciais, certo? É a forma que eu via a FUNASA mais próximo disso. Também existia a possibilidade, estão me ouvindo, gente, tá, né? Da atividade de execução direta. Só que essa execução direta, Baraldi, não é isso? Aí dependia muito da estrutura laboratorial daquela superintendência da FUNASA no Estado. Tem superintendências que têm uma estrutura laboratorial um pouco melhor e outras um pouco menor. Então, aí depende muito do Estado para ver se você conseguiria ter esse apoio direto ou não da FUNASA para a execução dessa atividade. Ok, então, eu respondi a pergunta. Ok. Mas eu acho que o caminho é esse aí, é PSA mesmo, viu? Exato. Bom, deixa eu ver aqui, a Heloísa, né, colocou aqui, né, um item que a gente também precisa da licença sanitária. Heloísa, os sistemas, eles têm essa licença, o pessoal de sistema, alguém está aí, todo mundo tem feito, gente, essa portaria aqui da Vigilância Sanitária 01/24, que a Heloísa colocou. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ou a própria Heloísa, antes de eu passar a palavra depois para o Rogério? Pelo jeito, temos uma portaria aí a seguir também da Vigilância Sanitária. Heloísa, você queria fazer algum comentário? Acho que nós já vimos essa portaria, né, uma vez. Não está aqui. Acho que ela não está. Será que ela não está com o microfone?
Mas aí ela já fez essa, né, afirmação aqui no chat. Vamos verificar, converso com ela depois, né? Heloísa, coloca aqui no chat, por favor, eu fiquei na dúvida. A licença sanitária é para o sistema e laboratório ou só laboratório? Ou hoje o sistema também tem que ter licença sanitária? Coloca, eu vou aqui. Essa era a minha dúvida, Rosiane, também. O laboratório... Vou ter licença? Vou ter 2 licenças? Isso que eu não entendi, tá? Tá. Enquanto isso, vamos passar então a palavra para o Rogério, por favor. Rogério, fica à vontade. Oi, bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Estou usando o link da Ana aqui, Tem problema. Me emprestou aqui o link dela. Eu queria só fazer um comentário. Eu achei a sua colocação está sendo muito pertinente quando você fala da questão de fiscalização de resultados. Eu acho importante colocar que sistema de qualidade nenhum garante que você vai ter resultados corretos. Tá? O sistema de qualidade ele dá ferramentas para você minimizar os erros, te dá ferramentas para você tratar os erros, ou seja, você melhora a possibilidade de você estar gerando resultados bons. Mas garantia não existe. Tá? Isso é importante. Eu acho importante também colocar que quando você, por exemplo, se você vai terceirizar uma análise, ao receber esse resultado de um laboratório acreditado ou não, mesmo sendo acreditado, as pessoas não podem simplesmente confiar nesse resultado e falar, é um laboratório acreditado, então eu vou usar esse número. Eu acho que a responsabilidade do sistema, quando ele terceiriza, quando ele vai trabalhar com dados que ele não gerou, quando ele gera, ele tem a responsabilidade toda, ele tem que ter o controle daquele dado. Quando ele não tem esse controle, ele precisa ter uma pessoa qualificada para analisar aquele resultado de forma correta. Então, se você analisou, está com resultado de cromatografia, por exemplo, você tem que ter alguém minimamente que tenha conhecimentos mínimos de cromatografia para verificar aquele resultado, para até solicitar, muitas vezes, para o laboratório, dados em relação àquela metodologia, se ela está adequada, se foram feitos os controles adequados, né? Porque, mas é acreditado, então está tudo certo. Não necessariamente. Tá? Terceirizar não tira a responsabilidade do sistema em analisar a qualidade e ver se ele está pertinente. Lembrando também que o sistema, a norma 17025 e o foco de acreditação do Inmetro, ele não foca, por exemplo, no que nós, no sistema de abastecimento, fazemos, que é dar um laudo com um resultado, não só com dados de ensaios, mas também com um parecer se aquela água é potável, se ela não é potável, se ela atende a portaria ou não. O sistema de qualidade, a 17025, não engloba isso. O Inmetro não acredita pareceres, por exemplo, até para você colocar isso no laudo com o seu do Inmetro, você vai ter que pedir vai ter que dizer que esse parecer não faz parte do escopo de acreditação, porque o Inmetro não faz isso, ele não coloca isso dentro do seu escopo. Então, até por isso, acho que a acreditação, ela muitas vezes não está totalmente alinhada a esses relatórios de ensaio, a esses laudos que nós, do sistema de abastecimento, damos, seja para consumidores ou outros interessados. Eu acho que até quando eu levantar essa questão do CBS, realmente as vigilâncias